Ratos, fale. Quer que eu volte? Canal Trolendo apresenta dicas de redação e literatura para o PAC Unicentro. Oi pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o PAC 3, o processo seletivo para você que está no terceiro ano do ensino médio e vem fazer a prova aqui na Unicentro. As obras que são solicitadas para a leitura já estão no nosso canal, a não ser uma que é Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles. Essa obra é uma coletânea de contos. A Lígia Fagundes Telles tem várias características que são importantes serem anotadas dentro dessa obra especificamente. A Lígia trabalha muito com um aspecto chamado realismo fantástico. O que seria essa característica? São coisas inimagináveis na realidade, né? Homem que vira pássaro, mulher que tem asas, coisas assim que sugeririam, né, uma coisa maravilhosa, no aspecto fantástico mesmo. E aí nesse romance eu vou chamar a atenção para um conto que é especificamente esse que dá nome ao livro, Seminário dos Ratos. Por quê, professora? Porque ele é tão atual que parece que essa obra foi escrita nesse ano, no ano de 2019. Nós vamos ter então o título, uma grande ironia por parte de Lígia Fagundes Telles, porque seminário, quando a gente fala assim, é sempre divulgação de ideias, a expansão de conhecimento, e nós vamos ter um seminário que isso não acontece. É na verdade uma cidade fictícia, em que acontece a cena, e que poderia ser em qualquer lugar do mundo. No entanto, por algumas dicas que Clarice nos dá, ela aconteceria no estado de São Paulo. E aí, num tempo mais afastado, sugeriria que todo esse enredo acontece durante a ditadura militar aqui no país. E o problema que desencadeia esse conto é que havia, ou naquele momento estava acontecendo, o nascimento de um número exagerado de ratos na cidade. Seria uma proporção alarmante de 10 ratos para um homem. Só para vocês terem uma ideia como isso. E aí eu vou ter políticos, eu vou ter pessoas que trabalham na administração pública, né? Eu vou ter o maior, né? E vou ter um relações públicas, eu vou ter o assessor desse que vai gerenciar esse seminário. E na verdade, esse que é o bambambam, é o que vai estar à frente do seminário, ele está doente. E durante todo o conto ele aparece sentado numa cadeira com a perna erguida, sentado na cadeira e com uma perna em outra cadeira. A gente vai descobrir aí que ele tem gota. Gota é uma doença que acontece em função do mau funcionamento dos rins. E aí ele fica sentado, porque esse conto é metafórico, né? Ele fica sentado o tempo inteiro e quem age é o assessor de relações públicas. E aí fica a grande metáfora seguinte, um dirigente cansado, um dirigente que não levanta para resolver a problemática do país. E aí, quando a imprensa descobre que haverá esse seminário, ela fica alvoroçada, vai atrás desse assessor e ele conta para o chefe e eles resolvem não fazer na cidade. Eles resolvem fazer esse seminário na surdina, numa chácara, numa casa retirada da cidade, para que as pessoas não saibam. E aí é muito interessante, porque é uma crítica da boca desse chefe, né, que diz que a imprensa é fascista, ela é perigosa, né, então há uma grande crítica à imprensa, aos repórteres. E esse simpósio vai acontecer e há muita discussão e durante essas discussões nós vamos descobrir, por uma fala desse ministro, desse governante, que ele era militar. Ele diz então que passou por situações críticas entre 32 e 64, que esse problema do rato era um problema mínimo, pelo tanto que ele passou. E aí o assessor sugere o seguinte,
Quem sabe a gente inventa um problema, né, a resolução de um problema. A gente passa para a população que esse problema foi resolvido, que quem resolveu foi um exército de gatos, que eles já comeram todos os ratos e que isso não vai ter problema. À medida que essas intervenções, essas politicagens vão acontecendo aí, um barulho ensurdecedor vai assustando os participantes desse seminário. E na cozinha, o cozinheiro estava preparando alguma alimentação para esse congresso, vem apavorado porque ele escutou o barulho de rato e esses ratos estavam avançando na comida. O assessor disse que é bobagem, que ele não vai avisar para melindrar todos que estavam ali. No entanto, de repente, esses ratos invadem esse local, né? E todos são mortos, são engolidos, o único que consegue não ser comido ou atacado, melhor dizendo, atacado pelos ratos é esse ministro, esse principal governante que se fecha na geladeira. E aí, acaba da seguinte forma, esse casarão, ele é iluminado. Quer dizer, o congresso das pessoas acaba, mas o congresso dos ratos, o encontro dos ratos acontece. Não podemos entender ratos como ratos. A metáfora aí é uma grande crítica político-social a um momento de crise pós-ditadura que o país passava. Esse conto foi escrito em 1977, em que ainda não se podia falar dos desmandos que aconteceram depois da ditadura militar. Quem sabe esse rato não era um de nós que pensava. Fica aí uma dica para você pensar. Oi pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a redação do PAC 3, que é o texto dissertativo. O texto dissertativo foi discutido por ocasião do vestibular da Unicentro. Todas as dicas de como fazer essa redação para o PAC 3, porque no PAC 3 o aluno não pode escolher entre uma narrativa ou uma dissertação, como é feita no PAC 2. No PAC 3, o aluno só vai poder desenvolver uma dissertação. Essas dicas vocês encontram no nosso canal, que segue os mesmos critérios da redação do Unicentro. Não esquecendo, dicas importantes, eu preciso escrever no mínimo 17 e no máximo 22 linhas. Eu não posso ultrapassar as margens dessa folha. Um aspecto muito importante, não posso esquecer o título. Quando eu esqueço o título na redação da Unicentro, eu perco 10 pontos de um total de 60. É muito ponto por causa de um título. Procurem fazer uma letra legível. Letra legível não é letra bonita, é letra que o corretor possa ler sem que isso cause prejuízo para a sua leitura. Quero chamar a atenção também para o excesso de citações nos textos. Uma citação basta, não encha seu texto de citação, fica um texto pedante, fica um texto em que o candidato não expõe a sua leitura, ele fica ancorado sempre nas ideias de outro. Então, citou uma vez um livro, uma música, um filme, basta, disserte, coloque o seu conhecimento em campo, articule as suas ideias, não esqueça de promover a coesão entre os parágrafos. E o restante das dicas você encontra no Trolendo. Até a próxima!